Boa noite, pessoal. Tudo certo? Essa é a primeira vez que eu vou gravar alguma intervenção em planta minha. Então a ideia é ir conversando um pouco enquanto eu faço a aramação dessa planta, tá? É um ligustrinho, a partir de estaquia. Uns 3 anos já. A gente foi desenvolvendo ela. E ela começou com uma poda drástica aqui, bem aqui. E depois disso tem mais uma poda drástica aqui atrás, que não dá pra ver. E teve um outro troca de ápice bem aqui. Mas são cicatrizes que já estão fechando. Ela tem uma outra cicatriz maior aqui na frente. Que esse primeiro galho, ele veio depois da planta já estar direcionada. E eu gostei muito dele aqui, quando ela brotou aqui. E eu dei vigor para ele ganhar calibre na espessura, tá vendo? Ele já é bem mais grosso do que os galhos de cima, né? Porque esteticamente traz conicidade e equilíbrio para a estrutura, né? Mas ele cresceu tanto, puxou tanta energia, que aqui ficou muito grosso, essa parte. Então eu fiz um desbaste com um alicate bola aqui e Dremel. E agora eu tô conseguindo suavizar o caroço que ficava aqui. Então eu entendo que agora, ó, tá vendo aqui? Aqui ela começa a ter mais conicidade, ó. Antes era um negócio quadrado aqui que eu não conseguia suavizar. Se você olhar daqui, ó, tá vendo a continuidade do galho aqui? Tá aqui, né? Ó. Tem um aspecto mais cônico. Porque é uma espécie que permite, né? A gente brincar disso. De fazer as intervenções que a gente tem que fazer, porque é uma planta que responde muito bem à adubação, ao crescimento, tudo. Bom, então de início acho que era isso que eu queria contar pra vocês. Conforme eu for aramando, eu vou tentando fazer alguns comentários pra vocês e explicar o que eu tô pensando, né? Aqui, depois que eu finalizei os galhos de sacrifício e tudo mais, eu tirei ela de uma bacia bem grande e joguei pra cá, com o intuito de tirar a força dela. Mas eu não consegui tirar tanta força dela. O ligustrinho cresce muito bem. Tanto que esse galho aqui, ó, que eu tô apontando com o arame, marcou um pouquinho. Mas como cicatriza muito bem, isso aqui vai sumir com o tempo. Mas é sempre ruim, né? A gente entende que às vezes... Então galho tem que sacrificar. Ó, aqui tem uma marquinha também, aqui atrás tem outra. E foi numa época que eu tava cuidando menos das minhas plantas. Tava no trabalho, e às vezes a gente acha que no vaso pequeno a planta vai crescer menos e às vezes não. Essa aramação, eu vou dar algumas dicas pra vocês, tá? Sempre que vocês forem aramar o galho, vocês têm que pensar para que lado que vocês vão torcer ele. Não o arame, o galho. A direção que você vai entortar o galho conta para que lado você vai começar a fazer o movimento com o arame. Por exemplo, ó, esse galho aqui, eu quero trazer ele um pouquinho para cá. Pouca coisa, nessa direção. Se eu enrolo o arame para cá, no sentido horário, eu consigo girar o arame para cá, torcendo junto com o galho. Se eu passo o arame para esse lado, eu fico mais fácil de direcionar o arame para esse lado, torcer o arame para esse lado. Então, ó, tá vendo aqui, por exemplo? Se eu giro o arame para cá, ó, o arame já assume posição do galho e não escapa. Se eu movimento o galho contrário à torção que eu fiz, o arame cria folga. E aí você não consegue dar movimento para ele, tá bom? Mais firmeza na aramação, gente, melhor, tá? Tanto para quando vocês forem tentar tirar esse arame, mas tanto também para garantir a qualidade da aramação, beleza? Não sei se eu já comentei, essas coisas eu aprendi tudo através de outros vídeos do YouTube, e acho até que foi esse um dos motivos de eu tentar começar a gravar também, né? Não que seja um tipo de competição nem nada, mas eu aprendi tanto, que às vezes se eu conseguir ensinar alguém um pouquinho, eu fico feliz também, sabe? Quem sabe? Aqui é a mesma coisa. Esses galhos eu tava pensando até em mudar um pouco o posicionamento deles, mas vamos ver se eu faço isso numa próxima estilização, né? Dessa vez eu vou tentar ser bem minucioso e prático para dar conta de fazer um desenho legal para a planta, para vocês verem. É uma planta que eu entendo que a estrutura está pronta, né? Não quero deixar crescer mais, nem nada parecido. Mas os galhos ainda tem muito a ser feito. Eu cometi um equívoco de não tirar foto antes da desfolha. E a planta com folhagem ela esconde muito, né, da estrutura. A parte de volume, assim, você consegue até enxergar tudo bonitinho, onde está cada coisa, assim, você consegue criar. Mas quando você faz a desfolha, tem muita coisa que fica nítida onde você tá pecando, onde principalmente dá pra melhorar, sabe? Uma coisa que com o tempo você vai criando senso crítico e a coisa vai melhorando, sabe? Tanto a técnica que se aplica, tanto o artista que você se inspira
pra fazer algo bacana, sabe? Isso tudo na minha opinião, é muito relevante. Acho que o principal são os artistas que você acaba se inspirando pra ver os estilos que eles fazem, o que eles conseguem acabar criando com cada espécie, sabe? É muito legal. E eu acho que a parte que eu mais gosto é isso. De ver o potencial do ser humano quando resolve fazer uma coisa, sabe? Em alguns momentos eu vou passar minha mão aqui na frente, mas é rápido, tá bom? Dá pra enxergar mais ou menos? Dá, né? Acho que a câmera tá boa. Parece ótimo. Daqui a pouco eu vou fazer as podas e vou tentar direcionar alguns galhos, tá? Deixa eu tentar girar pra vocês verem aqui. Não sei se dá pra ver tão bem. Vocês estão vendo essa cicatrizinha aqui, ó? Eu tenho um final de galho bem ramificado aqui. Mas esse galho aqui não tá muito bacana. A minha ideia é trazer esse galho para baixo desse galho de cima, tracionar ele aqui, para fazer sentido esse espaço sem ramificação. Porque se um galho incide sombra no outro, essa parte do incide sombra, na teoria, não desenvolve tanta folhagem, tá? Nem outras ramificações. Acho que é um jeito que eu consigo justificar esse galho tão esticado, sabe? Pelo menos a princípio. Pode ser que numa próxima intervenção a planta já esteja até mais madura, isso já não seja um problema, né? Aqui eu vou fazer uma alça, que eu vou travar esse arame no galho de cima aqui, ó. Tentar ficar o mais discreto possível. Ó. Lembrando do lado que eu vou girar o galho. Tentar trazer ele mais para baixo desse aqui. Daqui a pouco eu posiciono eles com o arame mais fino, peraí. Eu acho que esse galho aqui vai ser legal tracionar ele um pouquinho para baixo. A gente vai até ganhar uma parte de galho de fundo aqui que vai ser legal de mexer. Esse galho tá bem bom. Aqui de baixo eu vou querer afastar um pouquinho. Esse aqui. Afastar um em relação ao outro. O engraçado é que essas plantas pequenas, a gente sempre fica tentando conter o crescimento, né? Principalmente para não perder proporção. Então é um tamanho de bonsai, ainda mais se você pensar nessa espécie, que é muito trabalhoso. Você tem que estar sempre atento, sabe? Qualquer ramificação que você perder assim, de deixar crescer um pouquinho além da conta, ele já ganha, a ramificação ganha a distância do tronco. E aí facilmente você perde escala, né? Escala de proporção da planta, entende? É muito suscetível a isso. Ah, outra coisa que eu não comentei, aprendi também na internet, lógico. Eu sempre faço esses rolinhos, um pouquinho de arame só para usar na planta, que assim eu evito desperdício. Ó, vou aramar esse primeiro galho aqui. Esse primeiro galho não, né? Esse galho aqui. Então eu pego mais ou menos o tamanho do galho, do arame compatível ao tamanho do galho, e já venho rodando ele aqui, ó. Numa dessa, ó, eu perco só uma pontinha, se é que eu vou perder. Ó, tá vendo? Vou perder só um pedacinho de arame. Não adianta, por mais que a gente entenda que não é tão caro, tal. Achei um lugar que vende barato. A ideia é que seja um hobby sustentável, né, gente? As plantas são caras, as ferramentas são caras. Então eu, na minha concepção, onde eu acho que eu posso economizar um pouco, ou simplesmente evitar o desperdício, eu acho que faz sentido, sabe? Ó, estão vendo que loucura? Era um galho patamarizado, ó. Tava bem definido daqui pra baixo, certo? Do arame pra baixo. E aí surgiu esse galho aqui, ó. Ele sai daqui, ó. Olha a altura que chegou. Ele com folhagem, eu só podei aqui, ó. E o volume que criou com o galho que tinha aqui, tava bonito. Quando você alivia a estrutura, olha o tamanho do galho que tá pra cima aqui. Não faz sentido, entendeu? Ou eu abaixo ele, coloco ele mais no rumo do patamar,
ou a gente vai ter que eliminar, tá? Senão em pouco tempo ele vai competir com o ápice da planta. Esse arame ficou bem mal colocado. O ideal seria eu puxar ele desse pra esse ou daqui pra cá. Dá pra posicionar, né? Dá pra fazer o que tem que ser feito, mas se fosse uma demonstração, alguma coisa aí já com certeza ia ficar chato já. Não, gente, agora eu vou parar mais fino. Esse aqui é o pior pra marcar os galhos. Esses arames aqui provavelmente não vão durar 2 meses, velho. A gente tá em setembro agora, é dia 8. A primavera tá na porta, sabe? Com certeza esses arames mais finos aqui, a hora que a nova folhagem vier, já vão querer começar a marcar os galhos. Isso é certeza. A gente vai ter que ficar bem de olho pra não enforcar nenhum galho aí, pra gente não perder trabalho, tá? O cara amei tanto um ligustrinho, sabia? Eu acho que eu vou começar a posicionar um galho ou outro. E aí a gente avalia quais galhos vão sair e quais galhos a gente ainda vai precisar amar um pouco mais. Vou posicionar a frente da planta aqui para vocês verem um pouco de como vai acontecendo, tá bom?
Esse galho aqui dá vontade de aramar, né? Esse de trás aqui, ó. Eu vou puxar ele pra cá. Vou fazer um volume aqui embaixo. Bem aqui, na altura desse. Só que aqui atrás. Esse aqui eu ainda não sei. Vai depender do quanto esse primeiro galho aqui eu vou puxar pra fora da planta. Só não sei o quanto faz sentido isso. Talvez eu tenha até tracionado demais esse galho. Não combina com o resto, né? Quer ver? Ó, voltei pra posição original. Fica melhor, né? Tá bagunçando um pouco esse galho de trás aqui, ó. Esse. A gente perde esse desenho aqui da curva, ó. A gente joga o olhar aqui, ó. Isso tá bem feio. Ou a gente resolve rotacionando a planta, ou a gente muda a posição desse galho aí. Deixa eu já tirar esse arame. O pior é que se eu tirar ele daqui, ó. Olha como ele tá bem. Tá ocupando um espaço importante aqui, tá vendo? Esses dois galhos de saída daqui. Esse outro tá lá atrás, ó. Esse é um outro de profundidade maior, tá vendo? Tá vendo que a planta faz um triângulo? Eu preciso desse primeiro nível aqui. Se eu descer ele mais, tracionar ele mais, na hora que a gente olha de lá, a gente vai ver ele aqui no fundo. E aí apaga essa curvatura desse galho que tem aqui. Coisa que eu não queria perder. O único jeito de não mexer nesse galho seria mudar a frente da planta. Eliminava esse galho. Mas não gosto, essa cicatriz ainda não fechou, sabe? Acho que a gente segue olhando a planta de assim. Vou tá bem nítido o galho de trás, ó. Não me incomoda, hein? Mesmo se eu gire, ó, ele sempre tá ali, tá vendo? Ó. Eu acho que vou tirar ele. Vou cortar aqui. E esse galho eu vou tentar manter pra cá. E aí esse que tá mais alto, eu fecho esse volume aqui que ele ocupava. Estão vendo o vazio que fez aqui, ó? Então esse galho vai ter que descer pra cá, pra preencher esse espaço aqui. De uma maneira que a gente não olhe o lugar. Tá vendo o que eu falei? Dessa curvatura aqui. Pra mim a planta é mais ou menos aqui a frente dela. E tem aquele galinho ali, ó. Tranquilo, é pouco, tá vendo? Mas não faz eu apagar a linha, ó. Afastar ele um pouquinho pra cá pra vocês verem. Tá vendo lá? Se eu deixo ele reto, ó, igualzinho o outro. Se eu abaixo, eu não apago a curva do galho da frente, entendeu? Acho que na câmera tem uma diferença pra vocês verem também, mas pra baixo não fica tão feio, tá vendo? Agora fica mais bem acomodado, digamos assim. Essa ponta é só forçar a ramificação o mais perto possível das bifurcações. Pra gente ganhar volume de massa verde perto do tronco. Gente, acho que é isso.